Bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira e última aula. Hoje exploraremos um pouco as organizações ligadas ao movimento apelidado de longo-termismo, ou numa tradução mais fiel ao português, preferida por alguns, não eu, longo-prazismo. Como diz Toby Ord em The Precipice, estamos num momento crucial da história. Se por um lado o desenvolvimento econômico e tecnológico nos permite vislumbrar uma era em que deixaremos para trás mazelas antigas como pobreza e doenças, mazelas? Quem foi que escreveu? Fui eu que escrevi isso aqui. Isso aqui é pegadinha para ver se vocês estão atentos. Se vocês depois vai ter uma pergunta nos exercícios, em que minuto que o professor Ramiro disse mazelas. Então, uma era em que deixaremos para trás mazelas antigas como pobreza e doenças. Por outro, também se constata que, nas últimas décadas, a humanidade obteve condições de engendrar sua própria extinção. Portanto, essas organizações estão focadas em ou mitigar riscos de catástrofes globais ou encontrar maneiras de influenciar positivamente a trajetória da civilização. Se isso soa alarmista, lembrem que nos últimos anos nossa sociedade foi profundamente afetada por uma pandemia global, uma guerra entre duas nações europeias, ameaças à estabilidade política e à democracia em diferentes partes do mundo, em grandes países, populações gigantes, o que gerou incerteza sobre perspectivas de cooperação global. Alguns países foram considerados párias internacionais. Um agravamento da crise climática, de modo que, mesmo que os países respeitem os compromissos assumidos em Glasgow em 2021, é provável que a temperatura média do planeta aumente mais do que o limite de 1,5 graus Celsius aconselhado pelo IPCC, e é bem provável que os prejuízos que as gerações futuras vão sofrer estejam subestimados. Uma perturbação de cadeias de fornecimento globais, com elevação de preço de energia e alimentos, e, por fim, avanços surpreendentes em inteligência artificial, trazendo a expectativa de que, nas próximas décadas, vamos assistir a mudanças de impacto comparável às mudanças causadas pelo domínio da eletricidade e da energia nuclear. Vocês já devem estar um pouco cansados e cansadas desse tipo de exemplo, mas por precaução, permitam ilustrar o meu ponto contra a inteligência artificial. À direita você vê algumas imagens criadas pelo DALL-E Mini com a instrução medo do GPT-3. Isso foi algo que eu fiz. O DALL-E Mini aparentemente anda lendo muito gibi de terror, tipo Sandman, ou vendo muito Salvador Dalí. À esquerda você tem um poema em português criado pelo GPT-3. Então, o GPT-3 já é um modelo de processamento de linguagem natural extremamente avançado. E o poema, na minha opinião, não é um grande poema, mas está melhor do que muita gente faria. E ele provavelmente demorou menos de 10 segundos para fazer isso. Voltando aos exemplos, os eventos do slide 22 dos últimos anos, embora eles sejam graves e afetem todo o globo, eles ainda não se enquadram na definição de Nick Bostrom de riscos existenciais, isso é, riscos que trazem a ameaça da extinção prematura da vida inteligente originária da Terra ou a destruição drástica e permanente de seu potencial para futuros desenvolvimentos desejáveis. No entanto, esses eventos já mostraram como a maneira como as nossas sociedades buscam mitigar desastres localizados serão insuficientes para lidar com catástrofes globais, nas quais não se possa contar com a possibilidade de deslocar recursos de regiões pouco atingidas para as mais atingidas. Além disso, esses eventos salientaram a possibilidade de cenários mais intensos ocorrerem no futuro. Nesse slide, vocês podem ver uma tabela com definições de termos relacionados à área de riscos catastróficos globais, publicada num artigo sobre mudanças climáticas de vários pesquisadores, incluindo Luke Kemp, do Center for the Study of Existential Risks, em Cambridge, no Reino Unido. Também colamos aqui algumas figuras exemplificando alguns riscos catastróficos globais, vindas do website da Global Challenges Foundation, uma organização filiada a outras eficazes. Aqui reunimos alguns exemplos de organizações alinhadas ao altruísmo eficaz que contribuem para a área de maneiras diferentes, desde a All-Fed, que busca criar condições para alimentar a população mundial em caso de um colapso global das cadeias de suprimento e dos sistemas alimentares, por exemplo, em caso de uma guerra nuclear, passando pelo financiamento, pesquisa e coordenação internacional nessas áreas, até instituições
focadas na trajetória do desenvolvimento da inteligência artificial. Mas eu queria também chamar a atenção para o slide 26, onde vemos um mapa elaborado pelo pesquisador independente Alexei Turkin, em 2015. Aqui vemos que a preocupação com riscos catastróficos globais e com a trajetória de longo prazo de nossa civilização é muito anterior ao movimento do altruísmo eficaz, e ainda hoje é, em grande parte, independente dele. É o caso do IPCC, o Painel Internacional para Mudanças Climáticas, de organizações voltadas para a defesa espacial. Defesa espacial que quer dizer, na realidade, monitorar o espaço para evitar que asteroides caiam na gente, não criar escudos antimísseis no espaço ou militarizar o espaço, como um exemplo aqui é a B612, que mapeia asteroides, e também o Clube de Roma, que patrocina pesquisa sobre desenvolvimento econômico no longo prazo. Na verdade, boa parte da comunidade científica expressa alguma preocupação com a trajetória da civilização no longo prazo, mas para o público leigo isso costuma ser mais associado à ficção científica. O que o altruísmo eficaz e o longo-termismo trazem de novo é o reconhecimento de que os recursos que investimos na área são muito pequenos em comparação com a importância do tema, e como que gastamos com coisas pouco relevantes, como o consumo conspícuo. O consumo conspícuo é basicamente comprar relógio. Em especial, o altruísmo eficaz está bastante ligado ao desenvolvimento nas últimas 2 décadas na pesquisa sobre segurança e desenvolvimento da inteligência artificial. Isso está diretamente relacionado ao movimento racionalista que se desenvolveu na Bay Area, a área ao redor da Baía de São Francisco, na Califórnia, e a cultura de autoaperfeiçoamento e quase devoção à tecnologia da região. É lá que fica o Vale do Silício, é lá que ficam algumas das principais gigantes de tecnologia do mundo. Neste slide você pode ver o que Scott Alexander chamou de diáspora racionalista, um dos eventos associados à criação do altruísmo eficaz. O altruísmo eficaz aparece como continente na parte de baixo, no sul do mapa. De forma resumida e um tanto grosseira, pode-se dizer que os filósofos utilitaristas de Oxford e o movimento racionalista da Bay Area foram as bases do altruísmo eficaz e da preocupação contemporânea com o desenvolvimento da inteligência artificial. Ou seja, a filosofia longo-termista não é uma novidade do altruísmo eficaz. No fundo, ela sempre esteve lá. As pessoas que criaram a GiveWell, no caso o Holden Karnofsky, também criaram a Open Philanthropy, que é um dos principais financiadores de organizações de pesquisas longo-termistas. A grande conquista do altruísmo eficaz, na realidade, é a delimitação das áreas de riscos existenciais, de riscos catastróficos globais e da segurança e da inteligência artificial como campos de estudo próprios, ou seja, áreas multidisciplinares reconhecidas, nas quais alguém pode se especializar, com vocabulário, padrões e técnicas de pesquisa próprias, e que não seja considerado uma piada ou ficção científica. Um exemplo de sucesso na construção de um campo de estudos é o da gerontologia. Até algumas décadas atrás, havia poucos especialistas em medicina voltada a idosos. Isso passou a ser visto como uma área própria, com recursos, organizações e pesquisas dedicadas especificamente a ela, quando governos e empresas perceberam que, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da natalidade, a medicina estava pouco preparada para um público de idade cada vez mais avançada, com problemas de saúde peculiares. Neste slide, podemos ver alguns exemplos de organizações que contribuíram para a construção desses campos de estudos. Então, pessoal, encerramos a nossa última aula. No encerramento, eu queria fazer uma provocação. Eu queria destacar que há alguns problemas metodológicos quando se busca estabelecer a distinção de horizonte temporal entre organizações de longo prazo e de curto prazo. Eu frequentemente prefiro falar em uma distinção entre projetos que têm um impacto altamente incerto, que são altamente arriscados, não é? E assim são projetos longo-termistas ou mitigação de riscos catastróficos. A gente não sabe se essas coisas realmente vão servir para alguma coisa, tá? Mas existe uma pequena possibilidade de que elas tenham um impacto gigantesco, tá? E no caso das causas de curto prazo, na realidade o que a gente tem é impacto que é mais mensurável, que é mais certo, pelo menos ele aqui é um pouquinho menos arriscado, na verdade um bocado menos arriscado. Talvez nós não saibamos exatamente quantas vidas o programa da
Fundação contra a Malária vai salvar de distribuição de redes contra mosquitos, mas nós sabemos que vai salvar vidas e nós podemos fazer uma estimativa razoável, com, com um limite razoável, com menos graus de liberdade, como eu disse na aula anterior. Desculpe, mas esse slide vai jogar um bocado de informação em vocês que talvez seja difícil de digerir. Pode ser melhor também, na realidade, voltar para a aula do Fernando Moreno, a seleção de causas, o combate à pobreza. A aula do professor Oscar Horta também pode ajudar o exemplo da importância da causa animal para o longo-termismo, que é importante. Assim, tragédias, desastres morais, não, foi algo que eu não tratei aqui nessa aula, mas desculpem, falha minha, mas essa hoje é uma das principais sub-áreas dentro do longo-termismo. Meus exemplos, na realidade, são um pouco mais convencionais. Algumas das principais intervenções da área de saúde global e desenvolvimento econômico têm alto impacto tanto nas próximas décadas quanto para as gerações futuras. Na verdade, é difícil de dissociar essas duas coisas. Países e populações mais prósperas podem investir em saneamento e desenvolvimento tecnológico, melhorando ainda mais a expectativa e a qualidade de vida, e prevenindo a morte prematura de pessoas com alto potencial. No exemplo aqui é Frank Ramsey, um brilhante matemático filósofo que publicou papers seminais em filosofia e economia e morreu aos 26 anos de idade, porque nadou no rio de Cambridge. Outro exemplo, a vacina contra a varíola permitiu erradicar essa doença, que teria matado centenas de milhões de pessoas. Ela, no século XX, também foi um importante esforço de cooperação internacional entre diplomatas e cientistas da União Soviética e Estados Unidos, bem no auge da Guerra Fria. Talvez em breve a gente possa fazer o mesmo com a poliomielite e a malária. Mas eu queria só que parassem para pensar nisso, na realidade. Se nós tivéssemos atrasado a erradicação da varíola, ou se nós não tivéssemos erradicado ela ainda, nós teríamos ainda esse flagelo hoje, viveremos num mundo em que as pessoas, basicamente o mundo em que vivemos nos últimos 2 anos, que as pessoas teriam um medo grande de morrer de infecções respiratórias de uma maneira um tanto quanto surpreendente. E além disso, não teria tido um grande esforço de cooperação entre as duas potências nucleares na época. Então, a ideia é que coisas que chamam nossa atenção no curto prazo, porque são importantes no curto prazo, podem ter efeitos morais gigantescos no longo prazo, na medida em que os efeitos benéficos tendem a se acumular. Então, é por isso que a distinção aqui é um pouco menos de prazo e mais, na realidade, de quão certo ou incerto é o impacto que você pretende causar. Então, muito obrigado e bom exercício.